Bom, já começou aqui? Então, vamos embora. Vamos lá. Então, eu vou começar apresentando para vocês a interface do Zenvia. Eu não sei se todo mundo já tem uma certa familiaridade com isso aqui, mas eu acho que é bacana a gente começar por aqui e dar um overview, né? Mostrar um geralzão do que vocês têm de possibilidades aqui dentro da própria plataforma, da própria interface inicial, antes da gente começar a construir qualquer coisa. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Com relação ao usuário, a configurações de usuários, tudo que você tiver referente a isso, da sua própria conta, ou organizações que a sua conta tem acesso, tá? A gente vai clicar nesse menu superior aqui à direita. Todo mundo está conseguindo encontrar? Legal? Sim. Tranquilo. Show de bola. Então, vamos lá. Se você clicar aqui em Minha Organização, a gente vai ter a organização nativa da conta que vocês logaram, tá? Então, vocês vão ter o nome que está aplicado a ela, tanto é que aqui está o nome que está apresentado, esse D da organização, que é bastante importante quando vocês querem referenciar, e eu não sei se, de repente, vocês vão acabar tendo acesso a nomes que conflitem, o ID, ele vai ser sempre o identificador único para vocês referenciarem a uma organização, tá? A data que foi criada, a data que expira, os usuários que têm acesso a essa organização, tá? Isso aqui é legal porque o que acontece? Mesmo eu tendo a minha organização, onde eu estruturo meus fluxos aqui, sendo particular, eu consigo colocar outros usuários dentro dessa mesma organização. Ou seja, eu consigo compartilhar o que eu estou fazendo com outras pessoas do meu time ou outras pessoas de fora do meu time que devam ter acesso, por algum motivo, àqueles fluxos. Tá? Seja para fazer gerenciamento, para criação, para tirar relatório, seja qual for a motivação que essa pessoa necessite de ter acesso à minha organização, à minha estrutura de usuário aqui, você pode colocar ela aqui dentro. Show de bola? Show. Ô, Diego, uma dúvida, não sei se cabe aqui. Ali eu vi que tem a opção, por exemplo, todo mundo que tem um acesso e o que ele é, né? Se ele é operador ou se ele é administrador. E eu vi que tem uma opção que é o visualizador. Existe a possibilidade, por exemplo, de, não sei, configurar alguma dessas opções para que a pessoa não consiga ativar ou desativar um usuário? Eu digo isso pensando em licenças, tá bom? Pensando assim, ó, o Clebson é o nosso owner do processo, então só ele tem permissão de ativar e desativar, então ele é um administrador. Alguma dessas outras opções cabem nisso? Por exemplo, eu nunca tinha visto essa visualizador. Por exemplo, eu tenho um líder que só consiga visualizar as informações na tela de admin? Isso, eu creio que essa daqui é a mais adequada para isso, tá? Para realmente ele não conseguir fazer nenhum tipo de operação, nem poder alterar nenhum tipo de fluxo. Na verdade, ele não vai poder fazer nada além de fazer visualização mesmo. Ele vai ter um acesso mais ali nível bem de restrito, relatórios, né? extremamente Ele restrito. fica numa camada mais de Isso. análise. Ele consegue Mais ver tudo, extrair relatório, mas ele não consegue mexer no que modificar tem, né? Não modifica os fluxos. Não modifica nada. Ô, Vicky, Diego, e Exatamente. isso é pensando, eu não estou nem falando só do Flow, tá? Naquela visão Tá. de admin do Zenvia, tem essa opção de visualizador? Porque eu não sei se isso é novo, mas pelo menos eu nunca tinha visto. Você diz do Zenvia Chat. Isso, mas na parte de admin. Lá no Zenvia Chat ele tem outras funções, só para não misturar as duas plataformas. São O plataformas Flow ele diferentes. é uma coisa e o Zenvia Chat é outra. Eles se conectam ali por componente, né? Mas a questão de acesso, que você tem que liberar usuários, né? No Zenvia Chat você paga pelos usuários, no Flow não. Você só vai pagar ali pelas mensagens, né? As sessões. Agora, no Zenvia Chat ele tem a diferença de nível de permissão e quem é realmente atendente, né? Que aí você tem que ter o acesso ali pago. Beleza. Aí já entraria dentro de um outro assunto que é do Zenvia Chat. Exatamente. Ô, Vitória, uma dúvida, você pode até ter falado e eu não percebi. Para criar uma conta, um usuário no Flow, é necessário que esse usuário tenha uma conta ativa no chat, por exemplo? Não é necessário, porque o Flow ele é uma plataforma independente, né? Eles se conectam, mas eles são produtos diferentes. O Flow ele até disponibiliza ali o acesso gratuito, né, para você testar a solução. Você consegue criar até com um e-mail aí seu pessoal para poder criar fluxos, testar, conectando o seu
o seu Facebook, coisas assim, né? De canais que não requer ali uma contratação. Agora, o Zenvia Chat não, ele até tem a versão de teste, que é só o web chat, mas ele não te libera outros acessos, né? Tem aí a Entendi. diferença de produto. Exatamente. Entendi, Perfeito. São dois produtos diferentes, tá? Embora seja da mesma empresa, que é a Zenvia, são dois produtos que se conversam, mas são separados. Tá? São produtos completamente separados. E na visão de usuário aqui, é realmente quem tem acesso a isso aqui, mas não é cobrado por usuário que é adicionado aqui, tá? Isso é independente. Você pode colocar, se você colocar 1, colocar 50, não vai fazer diferença nenhuma em relação a custo, tá? Inclusive, é o que a Vicky falou. Qualquer um de vocês pode pegar um e-mail pessoal e criar uma conta na Zenvia e começar a utilizar, criar fluxos web, por exemplo, ou fluxos de WhatsApp que você tem ali, e a gente vai mostrar posteriormente, o que eles chamam de sandbox, que é um número onde você consegue fazer alguns testes, claro, de forma limitada, dentro do canal WhatsApp. Né? Então, você já ganha esse nível de acesso para você aprender a plataforma, até porque isso é de interesse da Zenvia, de que pessoas conheçam e entendam da plataforma, né? Antes de que você realmente tenha que pagar por uma solução que vai estar em produção, vai estar ativa, tá? Então, são coisas separadas e esse acesso vocês também podem ter, sem necessariamente ser uma conta corporativa, já com acesso pago e tudo mais. Inclusive, a minha, apesar de ser um e-mail corporativo, ela é uma conta gratuita, que ela não está com nenhum tipo de cadastro. Beleza. Não sei se ficou claro Ficou. Ficou As, perfeito. as ferramentas se conversam, mas elas, ao mesmo tempo, não têm relação quando a gente fala de usuários, né? perfeitamente. Não tem nenhuma relação. Show de bola? Beleza. Tranquilo? Então, quando a gente coloca aqui em trocar organização, lá a gente estava falando da organização que é a nossa, né? Que é a organização principal daquela conta em si. Aqui a gente já vai começar a ter acesso a diversas outras organizações, tá? É aqui que você consegue enxergar quais organizações a sua conta tem acesso, ok? Então, vamos fazer essa inserção. Não sei se vocês estão. Seria legal ter a conta particular de vocês, mas qualquer coisa vocês me removem depois, e aí não tem problema nenhum. Vamos fazer essa primeira abordagem de me adicionar na organização de vocês para que eu possa ver e dar suporte para aquilo que vocês estão fazendo, ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para a minha organização, ok? Adicionar um novo usuário. Vocês podem colocar o meu nome aqui. O e-mail eu vou colocar aqui para vocês. Vocês me incluírem nas organizações, nas respectivas organizações que vocês estão logadas. Cara, o meu aqui tá realmente muito lento, desde o começo, eu vou acompanhando vocês mais de... Como tá? Foi? Vou acompanhando. Troca de instituição, Vitor. Troquei, o meu também tava assim, eu troquei e joguei, cara. Ou dá uma, agora, ou dá uma Cara, saída, eu troquei desloga e entra de novo. eu te... Vocês trocaram? Vocês estão em qual? Vai que... eu tô no BMR, cara. Eu vou seguir com a fax aqui, então. Te coloca como admin, ou Diego? Isso, Como pode me colocar visualizador? como... Isso, exatamente. É para que eu possa ter uma gerência maior sobre aquilo que vocês estão criando. Opa, olha lá, já começou a aparecer aqui já. Planejamento 2, Unifax, UniFG. Legal, show de bola. Acho que está faltando uma aqui, né?
Ô, Diego, Oi. só voltando naquele outro tema, você disse que Uhum. para adicionar o usuário só tem custo no Zenvia Zenvia Chat. Chat. Isso. Exatamente. Existe alguma ação dentro do Flow que envolva custo, seja a configuração de um bot ou criação de um fluxo mais complexo, por exemplo? Para gerar custo no bot, no Zenvia Flow, na realidade, ele está intrinsecamente relacionado com mensageria, tá? A forma como eles cobram é mensageria. Então, E a parte de canais, né? e a Então, parte ali de em canais, produtos, dependendo do exatamente. canal que você vai usar, tem o custo do canal. Tem o O custo do WhatsApp, canal. ele tem o custo específico dele, né? Instagram também tem o custo dele. Aí os demais Exatamente. não tem custo adicional. Entendi. Então, Exatamente. resumindo, então, o que envolve custo é a quantidade de disparo e o canal que realiza o disparo. Exatamente. Exatamente. Todo mundo conseguiu me incluir? Aqui foi. O meu é FG. Vocês estão usando o planejamento lá, cara? Só eu aparecer como planejamento lá. Cara, eu tô logado aqui no planejamento também. E aí aqui tá tudo muito lento e troquei para minha conta também, com outra instituição também tá muito lento. Tipo, eu clico e aí vocês já passaram para outra parte, eu tô na primeira ainda, carregando a primeira ainda. Eu estou usando a minha conta, o Igão, só que com a organização da Unifax, entendeu? Sua internet ela tá normalizada, tá normalzinha? Teoricamente, sim, Diego, que a gente está no mesmo ambiente, eu e Ah, o, vocês e o estão no mesmo Victor. ambiente. É. Entendi. Entendi. Então, se tivesse problema, normalmente era para ter os dois o mesmo problema. Mas segue o jogo, cara, eu vou acompanhando por aqui. Não, tranquilo. Show de bola. Então, vamos lá. Então, vamos começar a passar pelo próprio produto do Zenvia Flow, tá? Vem aqui em produtos, Zenvia Flow, onde a gente vai conseguir visualizar o grande negócio aqui do próprio Zenvia Flow, tá? Como a Vika mesmo falou, a Zenvia, com o Zenvia Flow, ela atua em alguns canais, tá? Dentre eles, webchat, Facebook, WhatsApp, Instagram agora, que é um canal novo, né? E embora tenham diversos canais, qual que é a grande sacada aqui do Zenvia Flow? É que fora a entrada e saída de informação, que é o canal que está proporcionando, tudo que vocês fizerem, independente do canal, ele vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Então, o conhecimento que vocês têm de um canal ou de outro, que de repente vocês atuem com maior frequência, ele vai ser inevitavelmente reutilizado para aquele outro canal, tá? Claro que cada canal ele tem as suas especificidades. O WhatsApp ele tem as suas regras, ele tem os recursos que ele disponibiliza, que às vezes são diferentes de um outro canal, como o Facebook, como o WebChat, mas o conhecimento ele é compartilhado, né? A estrutura em si do Zenvia Flow para atuar em qualquer uma dessas frentes, ela é compartilhada, tá? Então, nós vamos criar o nosso primeiro fluxo aqui, que é o fluxo que fica aberto para qualquer um que crie uma conta aqui poder utilizar e experimentar a plataforma, que é o fluxo de webchat. Então, nós vamos em novo fluxo, e aqui vocês vão se deparar com alguns templates, né, algumas fluxos pré-moldados para algumas finalidades, como atendimento ao cliente, campanha promocional, divulgação de produtos, etc. e tal. Vocês têm alguns templates, mas vocês podem criar um do zero, um fluxo sem nada lá dentro para vocês iniciarem do total zero. E é onde a gente vai ir, ok? Que é essa primeira opção. Vocês cliquem em criar agora. Todo mundo acompanhando? Sim. Sim. Show de bola. Beleza? Beleza. Aqui vocês vão se deparar justamente com aquilo que eu estava falando, que são os canais que vocês conseguem utilizar para poder criar esse fluxo conversacional, tá? Então, primeiro a gente vai inserir o nome do fluxo, e aí vocês colocam o nome que vocês quiserem. De preferência, coloca com o nome de vocês, que fica mais fácil de eu poder identificar lá depois e poder ajudar vocês ao longo dessa jornada. Beleza? Beleza?
Show de bola? Essa segunda pergunta aqui, ela é muito mais voltada ali para um benchmark da Zenvia, para uma análise deles do que funcional para a gente, tá? Então, qualquer um que vocês marcarem aqui não vai fazer muita diferença para a gente, tá? No canal de atuação aqui, nós vamos ter atualmente 6 opções, embora nem todas a gente possa efetivamente utilizar, porque nós não temos integrações prontas com esses canais, que dependem de toda uma configuração que vai acontecer por fora, tá? Primeiro, a gente tem esse canal customizável, que ele é um canal que ele pode ser ativado por fora, tá? Por uma coisa que a gente chama de integração por API. Depois a gente vai entrar nisso também. Eu não sei se vocês têm familiaridade com esse assunto, mas a gente vai entrar um pouquinho em questão de API, de integração, de fazer um serviço se comunicar com o outro, tá? Então, esse canal, ele possibilita isso. A gente tem o Facebook, que é aquele chatzinho do Facebook, que é bem parecido com o web chat do que a gente vai fazer. Então, as possibilidades, elas também são parecidas, justamente pelo Facebook também ser uma interface web, né? É um site, é um web. Então, por isso que as possibilidades são bem parecidas. A gente tem um canal de voz, né? Que, na realidade, na Zenvia, o canal de voz aqui, ele tem é bem restrito a algumas... Na verdade, é mais uma funcionalidade de torpedo de voz, né? Que provavelmente vocês devem ter recebido algum torpedo de voz, que você atende, ele te manda uma mensagem e já desliga. Sim. Então, vocês conseguem fazer isso. Dá para criar um fluxo conversacional com o canal de voz, com o serviço de voz que a Zenvia tem, mas vocês vão ter que fazer isso por fora, por dentro da Zenvia, que eles ainda não possibilitam esse tipo de ação. Ainda é uma coisa que está em evolução, eles não possibilitam hoje fazer isso. É um cenário um pouquinho restrito. Tem o web chat, que é o que a gente vai utilizar, né? Que é aqueles chatzinhos que ficam lá, aquela pop-upzinha, geralmente no canto inferior direito do site, e é o canal que a Zenvia disponibiliza para a gente testar a plataforma, desenvolver alguma coisinha e ver como é que o negócio funciona. O WhatsApp, que eu imagino que todo mundo aqui conheça porque é a plataforma, e realmente é o canal que tem a maior abrangência, né, que tem uma taxa de abertura absurda, que nenhum outro canal alcança. Ele é realmente um canal muito forte, e que a Zenvia ela possibilita aquele sandbox que eu falei para vocês, que também vai dar para a gente testar, construir um fluxozinho, e aí a gente vai conseguir ver as similaridades que a gente tem entre construir um fluxo em um canal e construir um fluxo no outro, o que a gente consegue reaproveitar e o que a gente tem que adaptar, ok? E o Instagram, que ele é um canal novo, né? É um canal bem recente, então eles estão com estão pegando algumas demandas para começar a trabalhar nesse canal, então ele está muito novo, ele ainda está muito, muito recente, tem muita coisa para ajustar, então ele não é um canal tão divulgado ainda, que não se conhece tanto sobre ele, tá? Vamos iniciar, então, pelo webchat, que é aquilo que a gente tem a maior abertura, a maior possibilidade de criar e testar, experimentar, que é o objetivo desse treinamento, a gente aprender com experimentação e teste. Cliquem no botão de criar o fluxo de vocês. Ele já vai puxar vocês para a tela de iniciação daquele fluxo. Todo mundo conseguiu? Sim. Aqui sim. Beleza. Show de bola? Então, vamos lá. A partir do momento que vocês criam um fluxo, se vocês voltarem em produtos Zenvia Flow, esse fluxo ele já vai estar sendo exibido lá naquela tela inicial com o nome que vocês colocaram. Ok? Então, ele sempre vai estar aparecendo aqui, e ele sempre vai ter a última modificação que vocês fizeram, a última modificação que foi feita com a data e hora, e o responsável por aquela modificação. Ok? Ele não guarda um registro histórico de em que momento do tempo, quem fez qual alteração, mas pelo menos a última alteração e quem foi que fez essa alteração, vocês vão conseguir visualizar. Tudo bem? Então, cliquem nesse fluxo que vocês acabaram de criar, que a gente vai ter uma visualização um pouco maior aqui do próprio fluxo que a gente acabou de criar. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Tranquilo? Beleza. Então, beleza. Tranquilo.
Vamos lá. O que a gente tem de possibilidade aqui dentro dessa tela do nosso fluxo aqui? Nós podemos editar o nome, de repente, se o nome ele não for o adequado que a gente quer colocar para aquele fluxo, e aí pode ser que a gente crie cópias do mesmo fluxo com nomes diferentes, de repente, um que a gente quer desenvolver e o outro que a gente vai deixar realmente de fato rodando, né? E pode ser inúmeras um motivo pelo qual você quer modificar o nome daquele fluxo, então vocês poderiam colocar aqui, vamos lá, colocar um colchete, que é quem criou aquele fluxo, e o nome do fluxo efetivamente, ok? Deu um Enter, ele já vai salvar, tá ok? Fechou? Aqui em relatórios, a gente vai ter todos os relatórios, poder extrair relatórios relativos a tudo que foi conversado dentro daquele chatbot, tá? E aí a gente vai ver mais para frente um pouquinho da importância de como a gente declara o nome das variáveis. Todo mundo aqui está familiarizado com o que é uma variável? Ou não? É um termo novo para vocês? O termo é familiar, mas aí aqui dentro, realmente, se você puder dar uma explicação aí, explicar para a gente, por favor. Show de bola, tá? Então, sempre que vocês virem que eu tô, às vezes pode ser que o escape acabe falando algum termo que para mim ele soa bastante familiar e às vezes para vocês não é tão familiar assim, tá? Posso acabar por força do hábito soltando e aí vocês podem me questionar, tá? Ó, não entendi o que é isso aí especificamente. Você pode me explicar, tá? Justamente para a gente não acabar às vezes levando um pouquinho mais para frente algo que vocês não conheciam tão bem e a gente precisava ter parado em algum ponto. Tá? A variável, o que ela é? Dentro do nosso fluxo, a gente precisa receber informação do usuário e guardar essa informação em algum lugar. Tá? A variável ela é como se fosse uma caixinha que a gente nomeia, a gente coloca um rótulozinho nessa caixinha e a gente guarda informação dentro dessa caixinha. Certo? Dentro do fluxo, nós podemos criar diversas caixinhas, centenas de caixinhas, dezenas, centenas de caixinhas, que a gente vai nomeá-las e guardar informação dentro dela. Tá? E por que esse nome variável? Porque essa informação ela pode variar ao longo do fluxo, ao longo do tempo. Certo? Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu quero, por algum motivo, receber o CEP de um usuário. Eu quero, sei lá, eu quero encontrar qual que é a loja mais próxima do usuário do Zezinho. Para que eu consiga validar qual que é a loja mais próxima, com a minha regra que eu tenho aqui dentro do meu fluxo, eu preciso que ele me informe essa informação, que é o CEP dele. E eu preciso guardar essa informação em algum lugar. Né? E esse lugar é justamente o que a gente chama de variável. Posteriormente, a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Mas a variável ela tem justamente essa função. Guardar informação e poder, além de guardar essa informação, mudar ela ao longo do tempo, modificar ela, de repente estruturar ela de uma forma diferente. Por exemplo, como a gente está no exemplo do CEP, pode ser que eu queira guardar quantas formas a gente tem de escrever o CEP. Eu posso escrever com ponto e traço, eu posso escrever só com traço, eu posso escrever só números. Eu posso, de repente, querer alterar a forma como aquela informação está. Né? E para alterar, eu preciso guardar essa informação em algum lugar. Então, a variável ela tem justamente essa função. Todo mundo conseguiu entender? Ficou claro? Alguma coisa ficou meio dúbia? Tranquilo. Não, show de bola. Eu acho que para quem faz disparo, acho que já está um pouco acostumado a preencher essas variáveis para personalizar a mensagem, né? Perfeito, exatamente. Esse é um exemplo. Quando você vai utilizar isso aí, as variáveis são justamente informações que variam de usuário para usuário que você está disparando, um template ali, uma mensagem, né? E, por exemplo, o nome da pessoa, você vai disparar uma mensagem, para cada pessoa você vai disparar com um nome diferente ao nome relativamente da pessoa, efetivamente, né? Então, essa informação, ela varia. Então, linkei, peguei, linkei agora. Exemplo foi perfeito. Show de bola. Então, e aqui esses relatórios, eles estão intrinsecamente relacionados com essas variáveis, né? Com o que você quer tirar dali. Por exemplo, eu quero saber quais são os CEPs que foram colocados para o meu fluxo nesse mês. Quais foram os CEPs? De repente, eu quero saber qual região está mais ativa utilizando o meu fluxo, certo?
Se de repente, pode ser que seja você mesmo que vai tirar esse relatório e você conhece seu fluxo ali de cabo a rabo. Mas vamos dizer que não é você e é uma outra pessoa e você coloca o nome da variável para guardar o CEP é XPTO. Quantas pessoas vão saber que XPTO está relacionado com CEP? Bem poucas, bem difícil, né? Então, por isso que o nome ele é muito importante, tá? Ele vai estar estritamente relacionado com como você vai tirar o relatório depois. A facilidade que você vai dar para quem vai tirar o relatório. Show de bola? Beleza. Vamos lá. Inclusive, quais informações você vai criar para tirar o relatório depois, né? Porque se você não guarda essa informação em lugar nenhum, como é que você vai extrair depois? E aí aqui a gente tem o logger também, tá? O logger ele vai funcionar como uma forma de você validar quais foram as sessões que foram criadas. As sessões são cada uma interação que é criada, que é gerada por um usuário, né? Vamos dizer que o Rafa, entrou aqui no fluxo para conversar por alguma necessidade que eu tinha, eu preciso entrar no chatbot, preciso conversar com ele, tirar alguma informação. Então, eu vou ter a minha sessão e o Rafa vai ter a sessão dele. E dentro de cada uma dessas sessões, você vai ter tudo que foi trocado de mensagem, de um lado para o outro. Tudo que foi criado de informação ali. Inclusive quando der problema. E é aqui que o logger também ele vai ser parte das ferramentas que vocês vão utilizar para identificar onde que deu determinado problema para poder ajustá-lo. Certo? Então, ele é uma ferramenta para vocês. Ele não é tanto de análise, a análise fica mais para o relatório, né? O logger ele é mais para vocês validarem o funcionamento do chatbot de vocês, tá? De repente, procurar algum problema que está tendo, ou, de repente, ver como melhorar esse próprio chatbot. Se tiver algum tipo de problema, ele vai ser apontado aí. Eu só não peguei esse gancho, cara. Vai ser apontado assim. Quando a gente criar lá um fluxo, você vai ver que ele tem umas tratativas de exceção, né? Eu coloquei o que eu esperava que acontecesse e, de repente, se ele não se comportou em nenhuma das formas como eu esperava, eu consigo ver que ele vai sinalizar aqui com um íconezinho vermelho de atenção. Então, ó, pode ser que aqui tenha algum problema. Porque o usuário foi para um comportamento que eu não esperava. Tá? Ou você pode também ver onde todo mundo, por exemplo, todo mundo que está tendo um problema X, ele para numa etapa do fluxo, ele fica congelado naquela etapa. Você sabe exatamente qual é a etapa que aquela pessoa parou. Você consegue validar isso. Legal. Ô, Diego, uma dúvida. Oi? Eu não quero sequestrar muito esse ponto agora, até porque eu queria pegar alguns exemplos de situações que já aconteceram aqui. Uhum. Mas a gente vai entrar no ponto de... normalmente, quando a gente manda disparo HSM, retorna para a gente se foi entregue com sucesso ou não, e vem algumas mensagens, né? Falando se não foi entregue, o porquê não foi entregue. Será que em algum momento a gente consegue entrar nesse ponto? Porque para a gente é extremamente rico coletar essas informações para saber se aquela base é uma base válida ou não a ser disparada novamente no futuro, por exemplo. Ou pelo menos mapear, putz, da onde esse mailing veio, que a gente acionou, mas, sei lá, ou os telefones retornaram com a mensagem que é inválido, ou foi bloqueado, ou algo assim. Vamos lá. Com relação a isso, o que acontece? Aí a gente tem uma certa problemática, porque o que acontece? Você vai conseguir identificar, não sei se você já viu isso, você viu isso pelo logger, de vez em quando dá essa setinha, esse íconezinho vermelho, e quando você clica naquela etapa lá, ele vai te dar uma breve descrição do que aconteceu aquilo ali, certo? Mas você capturar isso aí, efetivamente, o que aconteceu na hora que aconteceu, eu acho que não dá, na verdade, se eu não me engano, não dá nem para você conseguir tirar exatamente o relatório daquilo ali, porque isso vai ter que ser capturado por fora. Hoje eles não disponibilizam isso direto no Zenvia-Flow, tá? A Zenvia entrega isso muito por API, né? Você consegue escutar cada uma das mensagens que estão sendo transacionadas. O que está acontecendo com cada uma das mensagens? Se ela foi entregue, como ela foi entregue, se foi visualizada, se não foi. Qualquer tipo de evento que aconteceu com aquela mensagem, desde que ela foi enviada até a leitura do usuário,
efetivamente, eles conseguem entregar isso por integração. Aqui dentro da plataforma, eles até demonstram mais ou menos o que aconteceu, mas você não consegue fazer uma retirada massiva disso, entendeu? Eu acho Como é que no relatório. eu acho que foi através de relatório mesmo. Eu vou ver O se eu relatório que consigo você conseguiu copiar, tirar? se eu consigo copiar e colar. Foi até um chamado que a gente abriu por aqui. Isso foi no intake passado, no semestre passado, bem no comecinho. Eu não consigo colar a imagem aqui, mas até para não sequestrar o treinamento, no momento de abertura de dúvidas ou mais para o final, eu bato esse ponto novamente, tá bom? Não, sem problema. Sem problema. É interessante que a gente bata nele, então. Sem problema nenhum. Show de bola. Vamos lá, então. E aí a gente também tem um rastreamento de sessão. Esse rastreamento de sessão, ele vai ser bem importante posteriormente quando a gente falar de WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp, toda vez que um usuário interage com você, ele cria uma sessão dentro do Zenvia, ele cria uma sessão dentro do próprio WhatsApp, que é uma sessão de 24 horas, que é uma janela de 24 horas que você tem para trocar mensagens com o usuário sem que necessariamente você precise abrir essa sessão. Ela é renovada toda vez que o usuário manda uma mensagem, mas se o usuário parou de mandar mensagem numa janela de 24 horas, o teu bot ele não vai conseguir mandar mensagens para o usuário novamente, a menos que você abra uma nova janela com um template, que é um HSM foi o Rafa que estava falando? Agora sim. Foi, né? Com um HSM, com um template, né? E aqui vocês vai ser bem importante quando vocês estão fazendo o desenvolvimento, porque pode ser que vocês fiquem travados no meio do fluxo do WhatsApp, diferentemente do web chat, em que você só precisa reiniciar a sessão, aqui com um botão, vocês vão ver que tem um botãozinho para reiniciar. Lá no WhatsApp você tem que vir aqui e remover aquela sessão para reiniciar o seu teste novamente. Tá? Então aqui é particularmente interessante no canal WhatsApp por causa disso. Diego, deixa eu só fugir 2 minutinhos do treino. Acho que é só fugir um pouquinho. Eu tenho olhado as instituições aqui e eu estou vendo muita gente parado com atendimento inativo. Eu estava ontem no IBMR, aí eu perguntei para as meninas que cuidam lá do atendimento, você falou que esse cara, a gente tem 24 horas, essas sessões elas se renovam, né? Passadas essas 24 horas, a gente só consegue ativar via HSM. Mas se o usuário voltar a nos chamar, ele entra no nosso orgânico? Isso, ele entra, porque essa janela ela só pode ser reaberta ou renovada pelo próprio usuário. Pelo usuário, né? Ele renova, toda vez que ele te manda uma mensagem, ele renova a janela de 24 horas. Então, ela só vai encerrar 24 horas após a última mensagem do usuário. Então, por que fica muito atendimento inativo? O operador ele precisa finalizar aquele atendimento? Eu só não entendi o porquê que algumas instituições não têm atendimento inativo e tem instituições que têm muito atendimento inativo. Eu só queria ver se é a operação que está, de repente, tendo algum tipo de gap ali, alguma falha, de repente, de processo. Isso você está falando no Zenvia Chat. No Zenvia Chat, por isso que eu falei que eu fugi 2 minutinhos aí do coisa. Entendi. Zenvia Chat não é tanto a minha especialidade. O Vicky, se a Vicky está aí para ajudar a gente. Eu tô aqui. Essas sessões que ficam inativas no Zenvia Chat é porque o operador ele efetivamente não finaliza o processo por algum motivo, não pega o encerramento com o usuário, ou há um outro motivo para que então, ele fique normalmente, as inativas são todas as sessões que acabaram ali por algum motivo finalizando, né? Passou das 24 horas, mas também pode ser as interações que entraram depois do horário comercial. Então, você não tem nenhum agente ali disponível, né, logado na plataforma para atendimento, então ela vai direto para a fila de inativos. E, entre aspas, você já não consegue mais atender aquela pessoa, né, porque a conversa entrou e já, entre aspas, fechou a janela de interação. Mas aí esse usuário ele fica num limbo, então, esse usuário? Vamos dizer assim? Teoricamente, ali ele fica sem resposta, né? Mas você consegue ter a visualização dessa conversa inativa para fazer a tratativa que vocês
seguem internamente, de talvez disparar um template, fazer ele retornar o contato. Normalmente, quando é mensagem após o horário comercial, né, ele não tem ninguém disponível, ele já vai receber essa sinalização, volte a entrar em contato dentro de X horário. Aí ele vai abrir uma nova sessão. E essa vai estar ali na inativa só para vocês terem a ciência, né, de que entrou esse contato, mas ele não teve o atendimento, porque não tinha ninguém para atender. E as que são inativas por causa da janela de 24 horas, né, aí vai mais aí da parte de vocês, com os atendentes, controlarem essas janelas de interação, que ela sempre vai se renovando, né, a partir da última interação que ocorre dentro do fluxo, tanto do usuário quanto do atendente. Então, se o atendente ele fica ali renovando, né, as interações com o usuário, ela, entre aspas, não se encerraria. Mas se ele colocou ali como pendente e esqueceu de dar um ping de novo na pessoa, né, a conversa pode ser encerrada por inatividade. E se esse usuário, num horário comercial, ele está naquela caixa de inativo, tá? Ele está no usuário, dentro do horário comercial, ele volta a ter algum tipo de interação com a gente, a nos ativar de volta. Ele sai do inativo e volta para o orgânico direto? Ele vai abrir uma nova janela de interação, né? Ele vai entrar de novo na fila de atendimento, mas ele não puxa aquela conversa que já estava inativa. Dentro do Zenvia Chat, né, ele sempre abre ali uma nova conversa. Mas aí aquela que está inativa, ela vai ficar atrelada ao histórico dele de atendimento. Tá, eu queria me estender, mas eu não vou puxar muito. Posso falar um pouco com você depois, tirar algumas dúvidas com você, Vicky? Pode, depois, se for até necessário, a gente pode tentar fazer uma rodada mais focada em Zenvia Chat. Eu sei que ele teve algumas atualizações, talvez eu não esteja 100% dentro, mas aí talvez a gente até puxe alguém lá do pessoal da Zenvia, tente entender com vocês quais as reais necessidades, né, para entender como vocês podem utilizar a plataforma da melhor forma. Beleza, obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, Vicky. Imagina, que isso. Show de bola? Já deu para pelo menos dar uma clareada. Sim, com certeza. Obrigado, gente. Show de bola. Então, beleza. Essas aqui são as opções básicas que a gente tem antes de efetivamente começar a editar o fluxo, tá? Então, a gente vai partir agora para a edição do fluxo. Show de bola. Quando a gente fala de um fluxo conversacional, e aí o que a gente coloca dos canais, né, e aí são a importância dos canais e o que acontece aqui dentro, é que, primariamente, a gente tem sempre vai ter uma entrada de informação e uma saída de informação. É assim que funciona na realidade a própria informática. É entrada de informação, processamento, saída de informação. E aqui não seria diferente, tá? Então, dentro do canal web, a gente vai ter a entrada de informação pela porta que a gente disponibilizar, que vai ser uma interfacezinha web ali, e a saída de informação, que são as interações que a gente coloca para o bot jogar para aquele usuário, certo? E dentro desse meio tempo, a gente vai ter um monte de coisa que a gente pode fazer, tá? Com interação de outros sistemas, com timer, com decisões, estrutura de decisão. A pessoa falou A, a pessoa falou B, ela vai para cá, ela vai para lá, cria várias ramificações, cria várias lógicas que direcionem aquele usuário para o caminho que nós julgarmos que é o mais adequado. Beleza? Então, antes de tudo, antes de conseguir fazer qualquer teste, a gente criou o nosso fluxo, mas ele não tem ainda uma camada de interface com que a gente consiga conversar com ele. Então, essa é a primeira etapa que a gente tem que fazer aqui, depois de criar o fluxo de web chat. Se vocês clicarem e testar, ele vai te pedir para você lançar uma aparência do fluxo, que é justamente essa interface, né? E hoje a gente não tem nenhuma selecionada. Cada interface dessa, ela só pode estar atrelada a um único fluxo. Tá? Então, toda vez que vocês criarem um fluxo novo, consequentemente, uma nova interface tem que ser gerada e anexada àquele fluxo. Então, Onde você clicou aí, Diegão, para abrir essa caixa para você? Vamos lá. Você tem duas opções, tá? Vocês têm duas opções para vocês
fazerem isso. Ou editar a aparência, que ele vai te posicionar qual aparência você quer anexar aquele fluxo. No caso, a gente só tem uma e essa já está em utilização. Apesar que essa aqui eu acho que não está, não. Eu criei, mas não está. Por isso que ele deixou adicionar. Ou criar uma nova. Tá? Beleza. Tranquilo? E aqui, Tranquilo. quando eu colocasse em testar, ele já não ia mais aparecer essa tela aqui, ele já ia direto para a tela de teste. Então, vamos criar uma nova aqui. Tá? Primeira etapa aqui é colocar um nome para essa aparência. Eu costumo colocar o mesmo nome que está no fluxo. Né? Treinamento. Ou. Legal. Aqui, de fato, é a aparência, que é a cor que você vai colocar para aquele fluxo. Tá? E aí você vai ter um logozinho que vai ficar lá no topo. E você também pode colocar um outro logo que vai aparecer como se fosse a imagem de perfil daquele chatbot. Pode ser customizado. Tá? Eu vou permanecer com o mesmo que está aqui. Não sei se esse amarelo vai ajudar muito aqui, não. Ok? E toda vez que vocês criarem um fluxo, ele necessariamente vai pedir que vocês criem uma primeira interação para essa aparência, tá? Que ela vai ficar exibida ali na tua telinha na sua interfacezinha do chatbot. É a primeira interação que o chatbot dispõe para aquele usuário. Tá? Vamos lá. O primeiro do treinamento. Iniciar a nossa interação. Então, legal. Aqui eu coloquei uma mensagem de texto e eu posso, para facilitar, e aí colocar um botão, por exemplo. Iniciar. Como é que funcionam os botões aqui? Tá? No webchat, isso aqui a gente vai aplicar em outras ocasiões, mas funciona exatamente da mesma forma. Tá? Eles têm um texto, que vai ser o que a gente apresenta, ok? Opcionalmente, a gente tem o que a gente chama de payload. O que é esse payload? Esse payload é aquilo que retorna para o chatbot quando a pessoa clica naquele botão. Tá? Então, vamos dizer que eu quero colocar aqui um não, e o retorno, como padrão, eu coloco não em minúsculo e sem acento, que é onde eu vou fazer a tratativa lá. Tá? Então, eu posso fazer dessa forma um payload que seja diferente do texto. Caso eu não coloque, ele vai sempre retornar o próprio texto como payload, como o valor de resposta do usuário ao interagir com aquele botão. Tudo bem? Beleza, eu estava abismado aqui, que agora é que eu consegui relacionar com a nossa realidade, porque isso que você está ensinando a gente a fazer é meio que a gente tem aqui numa ferramenta chamada APData, que é uma ferramenta do RH, que aí ele tem esse chatzinho automático aqui, com algumas opções, e aí se nada solucionar, ele transborda para alguém. Ah, show de bola. Show de bola. Então, ó, vou clicar aqui em salvar. Ele vai já criar e vai sugerir que a gente escolha aquela aparência que a gente acabou de criar para deixar anexa a esse fluxo. Vou apertar continuar. E a primeira coisa que ele faz é justamente abrir o nosso tubo de ensaio aqui, que é realmente a nossa interface de teste para desenvolver, com aquela primeira interação que a gente criou. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Fazer agora, 2 minutos, 1 minutinho. Vamos lá. Não erro, Mano, não. para mim não apareceu aqui, Diego, ele é automático, igual apareceu para você aí. Essa tela direita do teste de fluxo. É só clicar em testar que Só clicar em aparece. testar aqui. Isso. Perfeito. Obrigado, Clebson, você é demais. Não, Agora não. foi, agora foi. Show de bola. Ô, Clebson, e ontem a gente se matando para dar um testar lá no negócio
Da API, na verdade, o testar era lá embaixo, não era aquele, o símbolo lá em cima. Então, né, cara? Vamos comentar isso não. Deixa Faz parte, abaixo. A falta de conhecimento é foda. faz parte. Beleza, então estamos todos juntos, né? Criamos aqui a nossa primeira interfacezinha. Agora a gente vai começar a interagir com aquele fluxo, né? Começar a criar coisas para que o bot consiga interagir com esse fluxo aqui. As pessoas consigam interagir com esse fluxo. Vamos lá. Então, aqui em sequência, vocês vão conseguir encontrar para cada etapa do fluxo, vocês vão conseguir identificar 3 ícones, tá? Que é o ícone para esse ícone com símbolo de maisinho, que é para adicionar novas etapas, novas steps do fluxo. Esse lapisinho, que é para a gente poder editar o nome do label, né? Que está naquela linha. Qual é o nome daquela linha? Isso aqui é mais para a gente poder identificar visualmente, principalmente quando a gente tem um fluxo muito grande, ele vai se tornando complexo de se visualizar. Tá? Invariavelmente, ele se torna complexo de se visualizar. Então, quanto mais a gente nomear as coisas com nomes significativos, melhor. Fica mais fácil da gente se achar e poder consertar ou crescer o fluxo conforme a necessidade. A gente consegue se localizar e, principalmente, trazer pessoas novas para mexer com aquele fluxo. Tá? Sem precisar adivinhar como as coisas funcionam, de onde vai para onde, por quê, como as coisas estão funcionando. Show? E o último aqui, essa lixeirinha, para a gente remover essa conexão. Fechou? Ô, Diego, tem tipo uma função desfazer aí ou não? É o Ctrl Z. Boa, Clicou aqui na lixeirinha, deu um Ctrl Z, tá. ele vai voltar. Tá? Qualquer coisinha que você fizer aqui, der um Ctrl Z, ele vai voltar. Show, A valeu. menos que você salve, aí já era. É, Se salvar, já foi. pensando na possibilidade da gente fazer merda de repente, eu não vi o botão de voltar como tem em algumas ferramentas, mas já Não. salvou. Isso, se vocês salvarem, aí ele já vai realmente deixar lá como tá. Eu só não peguei muito, cara. Faz só um resuminho disso aí, cara. Por favor, que deu uma picotada aqui, foi, voltou. Desculpa, velho. Não, sem problema, cara, sem problema. Nós temos aqui, como meio de interação do fluxo, inicialmente 3 botões, tá? A gente tem esse maisinho, que é o que vai possibilitar a gente de inserir novas etapas no fluxo, tá? Aumentar, expandir a funcionalidade daquele fluxo. Nós temos o botão do lapisinho, que é para a gente nomear aquela conexão, né? Conexão A, que vai nomear para facilitar a gente a conseguir encontrar onde as coisas estão, e isso vai aumentando de complexidade conforme a gente vai adicionando mais e mais e mais etapas no fluxo, tá? Então, por isso que se torna útil. E a lixeirinha é para a gente remover essa conexão. Caso você queira voltar uma ação que você fez, Ctrl Z, como em diversas outras ferramentas, também já utiliza isso como um padrão. Tá? Beleza, peguei sim. Obrigado, cara. Show de bola? Então, eu vou só salvar com aquele nomezinho que eu criei ali. Toda vez que vocês salvarem qualquer coisa aqui dentro, a ferramenta ela tem como padrão a reorganização das etapas do fluxo, tá? Então, vamos dizer que eu vou adicionar uma nova etapa aqui de mensagem do chatbot para o usuário, tá? Mensagem 1. Tá? Isso não é uma coisa que a gente consegue desabilitar. Às vezes é muito conveniente e legal, às vezes nem tanto, tá? Principalmente quando a gente está falando de fluxos muito grandes, pode ser que às vezes ele inverta, dependendo da quantidade de coisas que estavam para o lado direito e quantas estão para o lado esquerdo, às vezes para equilibrar, ele vai acabar, por exemplo, espelhando do jeito que estava antes. Isso às vezes confunde um pouquinho, porque você estava acostumado com o fluxo, com tudo do lado direito, de repente você acaba está do lado esquerdo. Essa organização automática, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas ela é um fato dentro da ferramenta e é como ela funciona. Tá? Então, vamos dizer, não, quero deixar organizado isso, a conexão lá, para o lado direito, etc e tal, vou salvar. Ele vai organizar automaticamente. Beleza?
Beleza, você pode só dar um editar nessa mensagem do sistema aí, Diego, ou você só colocou para exemplificar, a gente não vai usar esse... Posso sim, eu vou mostrar as outras opções aqui, mas a gente pode ir nela também, tá? Nesse caso aqui, ela é uma daquelas etapas que eu estava falando para vocês, de entrada e saída de mensagem, né? De troca de informações. Beleza. Essa daqui, como mensagem do sistema, ela é uma mensagem que vem como envio de informação para o usuário, tá? E o que a gente pode fazer com isso? Com enviar mensagens para o usuário? Criar, assim como a gente criou naquela mensagem inicial lá, naquela interação inicial, uma mensagem de texto e adicionar botões, certo? E aqui você pode adicionar inúmeros botões, tá? Então, ele só vai pedir com que você preencha o primeiro botão, o primeiro item do botão, que não é opcional, obrigatório, que é esse texto, para te possibilitar criar um novo, certo? Ô, Diego, eu Oi? posso inserir uma variável, por exemplo, aí dentro desses botões? Pode sim. Legal, hein? Você pode criar nas mensagens, em diversos lugares aqui você vai poder inserir as variáveis, né? Que seria esse padrão aqui, né? Isso. Vou colocar aqui, ele vai te possibilitar inserir isso aqui, tá? Não tem problema nenhum, não. Tá? Além disso aqui, a gente tem outros formatos de mensagens que nós podemos adicionar, como mensagens de mídia, né? Que aí você pode colocar ali imagens, colocar áudio, colocar outras mídias, com a limitação que você tem aqui de até 25 MB, né? Isso ele está te possibilitando fazer, a Zenvia está te possibilitando aqui fazer o upload daquilo, mas você também poderia colocar, por exemplo, uma URL, de repente é um arquivo que você já tem dentro do seu Drive e você quer compartilhar aquele mesmo arquivo lá aqui, né? Você pode utilizar aquela URL de lá, você não precisa reupar ela aqui, você pode ir para o URL que não tem problema nenhum, tá? E assim como vocês estão vendo aqui, e essa é uma forma de organização, tá? Do fluxo de vocês, vocês podem colocar dentro de uma única etapa, e ele não vai adicionar aqui para baixo, né? Diversas mensagens. Ó. Aqui ele tem duas. Ele mandaria uma mensagem de texto, uma mídia, e de repente poderia colocar mais uma mensagem de texto. Deixa eu ver só se eu deixei alguma coisa que era obrigatória sem aqui. Eu acho que não configurei isso aqui. Deixa eu mandar 3 mensagens de áudio, de texto aqui, que fica mais fácil. Tá vendo? Ó? 3 mensagens, ele vai preencher as 3 mensagens num lugar só. Fica mais fácil do que vocês colocarem aqui 3 mensagens seguidas, porque isso aqui, em um grande volume de mensagens que vocês vão colocar no fluxo de vocês, muitas das vezes vai atrapalhar um pouquinho, que vai ficar gigantesco o fluxo e fica mais difícil de gerenciar, tá? E nessa mensagem aqui que eu estava falando aqui para vocês, essa etapa aqui de mandar mensagem para o usuário, nós temos também o título daquela mensagem, tá? E aqui vai entrar também parte daquilo que eu falei para vocês, de boa prática, de manter as coisas mais organizadas, com títulos significativos para aquela etapa, tá? Para que fique mais fácil vocês buscarem as coisas depois. Por exemplo, passo A. Sei que eu coloquei isso aqui como passo A, né? Dentro da plataforma aqui do Zenvia Flow, vocês vão poder utilizar, por exemplo, um Ctrl F para fazer buscas dentro daquele fluxo. E ter um nome significativo possibilita vocês justamente poder identificar de forma mais fácil onde estão as coisas. Eu escrevi passo, vi que ele identificou um step, uma etapa com nome passo de 1, poderia ter mais, e ele vai me permitir navegar entre essas etapas até eu achar aquela que eu julgo que é a que eu preciso mexer por algum motivo. Ok?
Se eu deixar todas as etapas com o nome inicial de mensagem do sistema, veja que isso vai acabar se tornando um pouco mais difícil de identificar onde as coisas estão, porque tudo vai ser mensagem do sistema. Tá? Então, por isso que é sempre importante a gente manter essa organização. Legal? Beleza. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Além do salvar, a gente tem uma outra opção aqui, que ela não efetivamente salva, mas essa recarregar, ela vai servir para a gente mostrar como, por exemplo, essas coisas vão ficar organizadas dentro do fluxo. Vamos colocar uma outra mensagem aqui. Se você apertar em recarregar, ele vai meio que fazer uma etapa antes do salvar, que é, vou organizar tudo como tem que ser organizado e vou te apresentar se tem algum erro, por exemplo, de conexão. Alguma coisa que está sem conexão, alguma coisa que está feita de forma errada. Se você tiver algum erro, ele vai te apresentar aqui na hora. Tá? Então, o recarregar, ele vai te possibilitar fazer isso. Ele não efetivamente salva, se eu der um recarregar na página em si, eu vou perder essa informação, mas ele te permite, pelo menos, você ver como as coisas vão ficar quando você for salvar. Ok? Então, O vamos dizer que recarregar eu é vou... como se fosse um preview, ô Diego? É quase isso, porque você não vai conseguir ver ali no fluxo de teste, né? Mas vou te dar um exemplo aqui de problema. Vamos dizer que você esqueceu de... Isso vai acontecer, tá? Tá. Vocês estão mexendo no fluxo e vocês tiraram a conexãozinha de um lugar e, de repente, você está num fluxo grande e você vai, salva sem colocar a conexão correta para aquela... Assim, conectar de volta tudo que você tinha que conectar, Uhum. né? Você vê que isso aqui ele já jogou lá para cima. Mas num fluxo grande, às vezes ele joga o celular para um outro lado, você vai perder um tempão para colocar isso aqui onde tinha que colocar. Para arrastar isso aqui lá para baixo, tem que, ó, num É fluxo tipo um grande, salvar, só que reversível. e aí ele não vai salvar. Se você recarregar aqui de volta, puta, fiz cagada. Salvou isso aqui, botou isso aqui de volta, ele já vai voltar onde é que estava. Entendeu? Então, para quando vocês estão testando alguma coisinha ali, que de repente vai conectar aqui, conectar para lá, e aí, posteriormente, isso vai acontecer bastante quando a gente começar a mexer nisso aqui, nessa estrutura aqui de JSON, né? De vez em quando a gente acaba mexendo por aqui também, né? Você fazer se recarregar antes de salvar, para ver se realmente está tudo do jeito que está, se não vai dar nenhum problema antes da gente salvar, é particularmente útil. Beleza? Beleza. Beleza. Então, fechou. Antes da gente publicar aqui, então vamos começar a realmente criar algumas interações, né? Vamos primeiro mostrar quais são as possibilidades de interação que a gente tem aqui, né? As iniciais, as mais básicas possíveis, são as interações de mandar uma mensagem do usuário, que é essa primeira aqui, que é uma mensagem do sistema, receber uma mensagem do usuário, que é guardar aquilo ali em uma variável, certo? Para posteriormente fazer algum tipo de análise ou de controle do fluxo baseado no que o usuário enviou. Ponto de decisão, que é justamente essa ramificação do fluxo. Eu devo levar ele para a direita, eu devo levar esse usuário para a esquerda, de acordo com o que ele falou. Ele quer o produto A ou ele quer o produto B? Ele quer um atendimento ou ele quer visualizar o meu catálogo? Você, a partir do que o usuário te informar, você tomar uma decisão. E o controle de variáveis, que é relativamente recente na Zenv, a gente conseguia fazer isso aqui de uma outra forma, mas eles criaram uma etapa especialmente para isso, é para poder criar as nossas próprias informações dentro do fluxo, ou manipular informações e salvar em uma outra variável, por exemplo. Tá? Essas aqui são as mais básicas. Tá? Então, nós vamos ter, posteriormente, outras coisas que a gente pode fazer, como integração por API, como disparo de e-mail, como um timer para dar uma
uma segurada ali, de repente, numa mensagem que você está esperando do usuário, validação de CNPJ, validar se a pessoa está mandando um e-mail correto, validar a data, validar telefone, enfim, inúmeras outras possibilidades, tá? A gente vai para a mais simples de todas, que é realmente essa troca de mensagens, né? De receber, de mandar uma mensagem para o usuário e receber aquilo que ele está te mandando, ok? Então, vamos lá para a mensagem, primeiramente, mensagem do usuário. Toda vez que vocês clicarem nessa mensagem do sistema, geralmente ele vai vir com isso aqui marcado, tá? Que é aguardar uma mensagem do usuário depois dessa etapa. Se vocês criarem essa etapa aqui, com isso aqui marcado, ele automaticamente vai criar já em seguida uma outra etapa, que é a etapa de aguardar mensagem. Tá? Então, ele vai criar as duas ao mesmo tempo. Então, vamos lá criar a nossa primeira etapa. A gente já deu lá naquela primeira etapa, vamos perguntar qual é o nome da pessoa. Tudo bem. Tudo bem, vamos iniciar. Mas antes, qual o seu nome? Lembrando que a gente deixou aqui a caixinha marcada. Ele já vai criar as duas etapas ao mesmo tempo. Tá? Então, ele criou uma mensagem do sistema e ele criou já uma mensagem, uma etapa para aguardar aquela mensagem do usuário. Ô, Diego, certo? aquela primeira que a gente mandou, a gente excluiu, certo? O olá, não sei o quê ou não? Não, aquela ali, ela é uma mensagem que ela está associada não ao teu fluxo, ela está associada à tua aparência. Então, toda vez que você abrir aquele web chatzinho, isso só acontece, e aí a gente já começa a ver as nuances entre canais. Tá. Isso aqui, ele é particularmente associado ao web chat. No WhatsApp, por exemplo, isso não existe. Essa telinha, essa mensagem inicial, ela não existe, porque a primeira interação, ela é sempre, a menos que você mande um HSM, obviamente, a primeira interação ela é sempre do usuário. Ela não parte com uma interação do bot. Né? Aqui a gente teria uma interação, a primeira interação sendo a interação do bot, convidando o usuário a conversar com ele. Isso é quando você passa o mouse ali, aí sobe o pop-upzinho e fala, tudo bem, eu sou assistente virtual, não sei de onde, aí você iniciar e você começa a interação. É isso, né? Isso, é mais ou menos isso. Na verdade, até dá para configurar num site para realmente ter esse comportamento específico. Ou depois de algum tempo que a pessoa está no site, subir aquele pop-upzinho, depois ela fazer uma rolagem. Aí os eventos são as formas de você iniciar essa interação são inúmeras, né? Mas isso existe na web, mas no WhatsApp não existiria. Essa primeira interação não existiria. Você configuraria o número de telefone que está associado com aquele fluxo, e a primeira interação, ela seria uma interação em resposta ao que o usuário mandou. Seria, por exemplo, como se a gente começasse o oi, olá, tudo bem? Nessa etapa aqui. Entendeu? Entendi, peguei. Obrigado. Fechou? Então, o olá, ele continua aqui como uma primeira interação. Beleza? Beleza, para mim ficou claro. Show de bola. Então, a gente vai começar criando essa etapa de pergunta-nome, a gente perguntar o nome do usuário, certo? Após a gente perguntar o nome, nós vamos ter uma outra etapa e a gente já vai passar para a segunda fase, que é receber informações do usuário, né? Que são os dois lados, né? Enfim, mandar para o usuário e receber do usuário. Então, a gente vai passar agora a ter esse caminho de volta, que é uma outra informação que uma outra etapa que a gente vai ter aqui, que vamos nomear como recebe nome. E veja que nessa daqui em específico, ela tem duas caixinhas aqui, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, indicando onde a gente vai guardar aquela informação. Lembra que o payload, assim como lá naquela primeira etapa, quando a gente estava configurando o olá, tudo bem, o início, a primeira interação, payload, ele significava a informação que o usuário está colocando para dentro do fluxo. Aqui ela também não é diferente, tá? O payload, ele continua significando a informação que o usuário está colocando para dentro do fluxo. Só que, diferentemente de lá, nós conseguimos configurar
para onde aquela informação vai, qual é a variável que a gente vai guardar aquela informação. Certo? Como padrão, na Zenvia, você vai ver que ele vai colocar como answer, que do inglês seria como a resposta do usuário. Esse é o padrão de nomenclatura que eles colocam para sempre que você coloca essa etapa de receber uma informação do usuário. Mas ele é completamente configurável. Tá? Então, você pode colocar um nome para aquela variável. Ok? Lembrando que variáveis, elas têm algumas regrinhas para serem declaradas, tá? Quais são essas regrinhas? A variável, ela não pode ter espaço, ela não pode ter caractere especial, ou seja, ela também não pode ter letras com acento, tá? Então, no máximo ali, geralmente o que a gente aconselha é, ou você separa as palavras que você quer colocar para aquela variável, o nome daquela variável, com a primeira letra da palavra em nome maiúsculo, ou separada pelo underline. Vamos dar um exemplo aqui, tá? De um nome de variável válido para a gente colocar dentro desse fluxo.